E aí, pessoal, bem-vindos aqui, à resolução da prova da Unicristos de Medicina. Essa aí é a primeira etapa da 2024, 2024.1, tudo bem? Então vamos aqui, realizar primeiro as primeiras questões de matemática, tudo bem? Vamos aqui para a primeira, a questão 21. Ela diz a seguinte: a figura a seguir representa uma sala quadrada com 6 metros de cada lado. Nela, o segmento AB indica uma porta que abre para dentro, girando em torno do ponto B. O círculo representa o maior tapete que é possível ser colocado na sala. Aí ele fala aqui embaixo, né? O tapete tem uma espessura considerável, por isso que a porta tem 2 metros de largura. E não pode encostar no tapete, tá certo? Não pode passar por cima, por exemplo. E ele quer saber qual é o maior raio possível para esse tapete. Bom, aqui vai envolver muita geometria e também trigonometria. Se a gente for ver aqui, vamos dar aqui um zoom nesse meu objeto aqui. Eu vou ter aqui um quarto que ele tem 6 metros, né? Ou coisa feia. Aqui ele tem 6 metros e a espessura da porta, largura na verdade, tem 2 metros aí. A gente quer saber qual é o maior raio possível, R aqui desse tapetão. Então, o que a gente pode fazer aqui? Há diversas maneiras de resolver essa questão. A mais confiável que eu gosto é resolver a seguinte, tá certo? Eu gosto muito de triângulos, eu não vou mentir. Então, eu vou aqui realizar um triângulo. Por exemplo, o raio aqui é o que eu quero saber. Tudo bem, até aí. O raio, se aqui é a porta e ela está girando, a porta vai se manter da mesma largura, né? Então, aqui também vai ser 2. Como é que eu vou fazer um triângulo aqui? Eu vou fazer um triângulo baseado no outro raio daqui. Mas aí tu pode estar se perguntando, Anthony, mas tem um problema aí. E esse pequeno, tamanho pequenininho aqui, o que a gente vai fazer? Bom, essa aí é a parte mais chata, né? Eu vou botar de x. Porque eu não sei quanto é, então bora aí resolver, né? O que a gente pode tirar como relação? Se eu disse que aquele tamanhozinho era x, e eu tenho um raio R aqui também, esse meu outro lado também vale a mesma coisa que o raio, concorda comigo? Então, esse tamanho total daqui para cá, ele vale quanto? O lado do quarto, no caso 6. Então, eu vou ter que 2R mais x é igual a 6. Isso aqui vai ser uma expressão muito importante que a gente vai usar. Então, pronto. Já tenho essa minha relação. Voltando para o meu triângulo. Vou montar aqui o triângulo para ficar mais bonitinho, né? Vou trazer para cá. Vou ter um triângulo retângulo que eu montei aqui. Opa. Vamos lá. Tenho aqui a minha hipotenusa, né? Bem aqui, tudo bem. Vamos ter que esse lado vale R mais X. O X eu não sei quanto é, né? A hipotenusa vale R mais 2. Por caso, 2 é o ladozinho da minha porta, né? E aqui, o que a gente pode fazer com isso? A gente não tem um lado, não temos o ângulo, mas olha, posso encontrar o ângulo. Então, como é que eu vou fazer para encontrar o ângulo? Se a gente for parar para pensar, essa parte aqui é o nosso diâmetro, né? É o nosso diâmetro. O que o diâmetro faz com o quadrado? Ele é uma bissetriz do quadrado. Ou seja, se o ângulo do quadrado é de 90 graus, aqui é de 45. Ai, que demais, mancho. É tão lindo. Bora lá, 45. Show, show. Olha que demais. Se a gente tem um ângulo de 45, tem uma hipotenusa, tem um cateto oposto, a gente pode usar o seno. Olha aí. Seno de 45, que vai ser o meu cateto oposto. Sobre a minha hipotenusa. Ixi. Tô bem no meio, ó. Pronto. Seno de 45, cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Seno de 45, se a gente for lembrar aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, aí tá no 1, 2. 2 raiz de 2. Então, aqui vai ser 2, raiz de 2 sobre 2, na verdade, né? E errando aí pra vocês. Cateto oposto é quem? É quem está mais longe do meu ângulo. No caso, R mais X. Então, aqui vai ser R mais X sobre a minha hipotenusa, que é R mais 2.
Então, pronto, eu tenho duas relações. Tenho essa minha relação aqui. Não sei se está dando para ver, que eu estou bem no meio. Eu tenho essa minha relação aqui. Raiz de 2 sobre 2 é igual a r mais x sobre r mais 2. E eu tenho uma outra, dizendo que 2r mais x é igual a 6. Eu não quero saber de x aí, eu quero saber de r, né? Então, eu posso isolar o meu x aqui, nessa expressão aqui de cima, e vou ter que meu x é 6 menos 2r. Show? Vou pegar um pouquinho d'água aqui. Se eu sei que o x é igual a 6 menos 2, vamos substituir nessa segunda expressão. Tá ficando muito lindo. Então, eu vou ficar aqui, raiz de 2 sobre 2 é igual a r mais... Meu x é quanto? 6 menos 2r. Sobre r mais 2. Tem que ficar prestando atenção que minha cara tá bem no meio. Olha, o que a gente pode fazer com isso aqui? A gente pode ainda simplificar, podendo subtrair o r com o menos 2. Menos 2r, né, no caso. Então, se eu tenho 1 menos 2, dá menos 1, né? Isso acontece com um r. Se eu tenho 1r menos 2r, vai ficar menos 1r. Então, só tirar aqui, pronto, facilita a minha vida. Vou trazer mais para perto. Pronto. Com essa expressão, é só a gente ir resolvendo e descobrir o valor de R. Muito simples. Assim, né? Vamos lá. Vamos multiplicar aqui cruzado os termos. Lembrando que quando o termo está juntinho assim, com a expressão de mais e menos, na multiplicação devemos multiplicar os dois termos. Então, aqui eu vou ficar com 12 menos R é igual... Agora, vamos... 2 raiz de 2 vezes R. Vai ficar raiz de 2R mais 2 raiz de 2. Show. Vamos agora trazer para cá. Essa minha expressão aqui, vamos trazer R para quem está... Opa, bem que eu errei, ó. Falei 2R e nem botei. Sim. Isolo o R para quem por outro lado e eu trago o número para meu outro lado. Então, vou vir aqui, vou ter 12, trago menos 2 raiz de 2 para cá. Estava positivo, eu trouxe negativo. E o 2R que está negativo vai para o outro lado positivo, né? Vou ficar com 2R mais raiz de 2R. Show! Podemos aqui também, ó, podemos deixar em evidência o R, ficando 2 mais raiz de 2. Aqui do outro lado eu não posso fazer nada, porque, né, tem uma raiz aqui no meio. Pronto. Agora é só isolar o R e resolver e sucesso. Vamos lá, isolar o R. Eu vou inverter, porque eu prefiro o R aqui na minha esquerda, tá certo? É igual a 12 raiz de 2. Eu só inverti aqui, é como se tivesse o 2 mais raiz de 2, viu, pessoal? Aqui, ó, vou passar ele para o outro lado dividindo, né? Vai vir para cá, 2 mais raiz de 2. Olha, seria tão mais fácil se tivesse essa resposta aí. Mas lembrando que não pode ter raiz no denominador. Então, a gente vai ter que usar uma propriedade do produto notável. Que quando tem raiz aqui embaixo, temos que multiplicar pelo mesmo termo, no caso, 2 e o raiz de 2, só que com o sinal oposto. Porque aí vai ficar o produto notável dos quadrados, né? Da soma pela diferença de 2 quadrados. Então, aqui, ó, se eu adicionei aquilo embaixo, eu vou ter que adicionar aqui em cima também, né? Para se manter a proporção. Vou ficar, então, que eu vou colocar primeiro embaixo, que é mais fácil, que é o quadrado do primeiro. No caso, o quadrado de 2 vai ser 4. Menos o quadrado de raiz de 2 é 2. E aqui em cima vamos ter que multiplicar naquela forma convencional, né? Em chuveirinho. 12 vezes 2 vai dar 24. 12 vezes raiz de 2 vai dar menos 12 raiz de 2. Agora, menos 2 raiz de 2 vezes 2 vai dar menos 2 raiz de 2. Ó, 4, né, na verdade.
Que o número, ele multiplica só com quem está fora. O cara da raiz continua lá, de boa. E 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Quem está na raiz, a gente multiplica com quem está na raiz. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E aqui a gente vai ficar 2 raiz de 4. Mas a gente sabe que raiz de 4 é o quê? É 2, né? Então, vai ficar 2 vezes 2, que aqui vai dar 4. Pronto, facilitamos aí nossa vida. Para finalizar os últimos passos, graças a Deus. Os números, a gente pode somar com os números. No caso aqui, 24 e 4. Os números inteiros, né? No caso, vai ficar 28. E quem está com a raiz, soma com quem está na raiz, ou subtrai, né? Como eu tenho dois números em raízes negativos, vai ficar menos 16. A gente soma quem tem mesmo sinal e repete, né? 4 menos 2, 2. Agora é só dividir, graças a Deus. Vamos lá. 28 dividido por 2, 14. E 16 dividido por 2, 8. 8 raiz de 2 é a resposta, família. Aqui, ó. Vencemos o item D dessa nossa primeira questão. Eu confesso para vocês que essa é relativamente a questão mais difícil da prova. O resto vai estar muito tranquilo. Vamos seguir aqui. Opa. Para a nossa segunda parte aqui, nossa questão 22. Tá meio fora dos limites. Eu acho que pronto, voltou. Então vamos ler ela aqui. O copo a seguir tem o formato de um cilindro reto com raio de base 4. Então, aqui eu vou só anotar a base e vou voltar a ler. Pronto, base 4. E altura 10. E contém água até a metade da sua altura. Nele são colocados 10 cubos de gelo com 2 centímetros de arestas que passarão pelo processo de fusão. Então, eles vão transformar em líquido. Vou dar uma recuada aqui. Despreze a redução do volume de água que ocorre no processo de fusão. Após esse processo, o volume de água no recipiente sobe aproximadamente quanto? Então, a gente vai colocar aqui, ó, vai colocar uns bloquinhos de gelo e a gente vai ver o nível subir, né? A gente quer ver quanto esse nível vai subir. Gente, é bem fácil isso aqui. A gente precisa apenas descobrir quanto é o volume que vai aumentar. Se ele está falando de um cubo são aqui, ó, essa forminha aqui, né? Eles vão ter aresta 2, então 2 de lado, 2 de espessura e 2 de altura. Lembrando que o volume de um cubo é o quê? É L ao quadrado. Ou só multiplicar todos os lados, viu, pessoal? É 2 vezes 2, que é a largura, vezes a profundidade, vezes a altura. No caso, dá 8... Oxi, tá fora do limite. No caso aqui, dá 8 centímetros quadrados. Centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Pronto. Então, apenas um cubo, ele aumenta 8 centímetros cúbicos de volume. Só que eu tenho 10, não é? Então, vai aumentar aqui 80 centímetros cúbicos o volume. Certo. Sei que o volume vai aumentar 80 centímetros. Então, basta a gente calcular como se fosse aqui um pequeno cilindrinho. A gente só falta descobrir a altura. Então, vamos ver aqui, ó. Volume do cilindro é o quê? É π r ao quadrado vezes a minha altura. O que é que eu quero descobrir? Eu vou desconsiderar que tem esse volume daqui para baixo, porque eu só quero saber o quanto vai aumentar. Então, a altura que seria. Então, eu sei que o volume desse meu novo cilindro aqui, que eu coloquei, vai ser de 80 centímetros. Então, eu posso substituir aqui, 80 centímetros. O π é 3,14, né? Como usualmente a gente utiliza. O raio do meu cilindro é quanto? O raio do meu cilindro é 4, né? Então, 4 ao quadrado vai ficar 16 vezes H. Pessoal, muita gente, o que acaba fazendo? Eles acabam multiplicando essa expressão aqui primeiro. Que vamos falar que numa prova de vestibular, isso acaba atrasando bastante vocês. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés de multiplicar isso aqui primeiro, a gente tem uma relação
de 80 e 16, onde eles são divisíveis, e a gente sabe. Então, é mais fácil a gente passar o 16 primeiro dividindo, deixando 3,14 aqui em paradão aqui, né, por enquanto. Vamos dividir, que dá o quê? 80 dividido por 16 dá 5. Aí vai ficar um pouco mais fácil agora para vocês dividirem, ó. Já acabou uma operação, que no caso seria a multiplicação de 16 vezes 3,14, que iriam tomar o tempo de vocês. E vocês só bastam agora dividir 5 por... Ó, passa aqui, né, o 3,14, dividir 5 por 3,14. Vamos pegar aqui, né, porque eu vou dar uma leve olhadinha aqui na minha calculadora para a gente ganhar tempo. Vai dar 1,59, tá certo? Então, qual é o mais próximo de 1,59? A alturazinha que aumentou? É o item C. Vou botar de vermelho, né? E aí, curtiram? Vamos lá para a nossa próxima questão. Opa, pronto. Questão aqui 23. Deixa eu trazer um pouquinho mais para o lado. Então, aqui é sobre um açude, né? Após 12 anos, aí o açude Oroz ultrapassa 70% de capacidade. Aí ele tem um textinho, né? Vamos lá. O açude Oroz é o segundo maior reservatório do Ceará, ultrapassando 70% de sua capacidade nessa quarta-feira, dia 24, né? Aí ele está falando, é a primeira vez que o açude atinge a marca após 12 anos. Segundo a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, aí a última vez, no dia 25 de setembro de 2012, registrou 70,5, né? O Oroz sangrou pela última vez, 8 de março de 2011. Então, atingiu o máximo nesse período. Aí ele está falando aí, ó. Outro dado importante é que o reservatório registrou um aporte considerável em 2024. Ultrapassou a marca de recuperação de 2023. Segundo a COGE, não sei falar esse nome, o Oroz estava com 52,67% de sua capacidade em 1º de janeiro. Agora, em 24 de abril, o açude se encontrou em 70,5%. Então, igual a 2012 lá. Um aporte de 17,83%. Então, ele falou aqui que esse foi o tanto que aumentou, tá bem? Aí, em quase 4 meses. O que representa um aumento de 345,96 milhões de metros cúbicos de água. Vamos finalmente para a pergunta. Segundo a reportagem, a capacidade do açude Oroz é de aproximadamente... Então, pronto. Ele quer saber qual é o 100% desse meu açude. Vamos calcular aqui, então. A gente sabe que o aumento de 17,83 tem quantos volumes de água? Tem 345,96 milhões, não é? Então, apenas 17,83 tem a capacidade de 345,96 milhões. Opa, saiu de novo. Olha a coisa chata. Pronto. Então, eu quero saber quanto é 100%, né? Então, 100%. Eu poderia até colocar aqui a porcentagem, pessoal, mas como eu já estou tratando de porcentagem em cima e embaixo, eu posso apenas ignorar, tudo bem? Então, isso aqui estaria para quantos por cento? Quanto de capacidade, na verdade, né? Então, basta a gente fazer aqui uma regra de 3 muito simples. Então, vai ficar aqui 345,96 vezes 100 igual a 17,83x. Então, esse bicho está direto vazando, mas bora aqui. Pronto. Fazendo essas operações aí, vamos ter aí quantos milhões de litros vai ter esse açude. Metros cúbicos, na verdade, né? Então, vamos ter aí 345,96 sobre
17,83. Então, o maior trabalho dessa questão, realmente, não é interpretar ela, mas sim de fazer essa divisão aí na hora da prova, tudo bem? Vamos botar aqui, ó, para ser... vamos fazer esse aqui, por conta que tem uma divisão com vírgula, né? E tem muita gente que se confunde nisso. Vamos lá. Primeiro, temos que eliminar essa vírgula, porque odeio trabalhar com vírgula. Como é que a gente faz aqui, ó? Como essa parte do denominador está com vírgula, cada passo que a gente dá para a direita, vamos ter que andar uma vírgula aqui, ó, uma casa decimal. Como a vírgula estaria bem aqui, né? Vamos dizer assim, iria dar 34.596,0. Tudo bem? Toda vírgula que a gente andar embaixo, vamos andar em cima. Então, se andamos duas casas decimais embaixo, vamos andar duas casas decimais em cima. Ficando assim, ó, 34.59.600 sobre 17,83. Igual a x. Pronto. Opa. Só dividir isso aqui, que aí você vai estar feliz da vida. Vou botar isso aqui na calculadora, né? Porque também eu não sou besta, né, pessoal? A gente precisa ganhar tempo. Então, aqui vai dar, ó, 1.940. Quando já desse as duas primeiras casas, você já ia ver qual era a alternativa. Isso aqui vai dar 32 milhões, né? Milhões. Mas aí você poderia até ficar com dúvida. Aqui está milhão e na resposta está bilhão. Lembrando que de milhão para bilhão, a gente volta 3 casas. Então, aqui, ó, voltando 3 casas decimais, vamos ter exatamente a resposta agora em bilhões. Show? Bilhão, né? Então, aqui é o item D. Curtiu? Vamos para a próxima aqui. Então, questão 24. Toda vez que eu termino aqui, tem que dar um golinho, né? Agora ele está falando aqui. Eu gostei até dessa questão quando eu estava resolvendo anteriormente. Ele está falando, entenda a diferença entre o etanol hidratado e o etanol anidro. Então, ele está falando que o etanol hidratado e o etanol anidro são compostos diferentes. O etanol anidro, cujo nome significa sem água, é o que você compra, queira ou não, ao abastecer o seu veículo com gasolina. Então, ele já vem misturado no percentual decidido pelo governo. Então, o etanol anidro, teoricamente, é um etanol sem água. E ele está falando que o etanol hidratado você compra puro na bomba. Aí, ele fala aí, ó, o puro vem entre 6% a 7% de água. Então, a pergunta é, ele tem 20 litros de etanol anidro e ele quer acrescentar uma certa quantidade de água só para virar um etanol hidratado. Então, ele quer acrescentar mais ou menos 7% a 8%, 6% a 7% do volume total de água. Então, ele quer saber quantos litros de água ele deve adicionar para tornar esse etanol hidratado. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui meu composto, certo? Meu composto de etanol está aqui, 20 litros de boa. Então, esse aqui é o meu etanol. Ele quer hidratar uma certa quantidade. Você sabe quanto é essa quantidade? Não. Mas você sabe qual é a porcentagem dela. Vamos lá. Ele vai adicionar aqui X. X de água. Quanto é que vai ficar o volume final aqui? O volume final vai ficar 20 litros que você já tinha, mais X. Então, isso aqui vai ser a representação do 100%. 20 litros, na verdade só 20, né? Porque não precisa do L. 20 mais X representa 100% do teu líquido final. Então, 20 mais X, ele está representando 100% do meu líquido. E eu quero saber que o X, que no caso é água,
ele possua aproximadamente 6 a 7%, né? Eu vou colocar 6 aqui. Os dois resultados dão bem aproximados. Então, essa porcentagem X, ela representa 6% do meu líquido total. Então, pronto, ó. Vamos pegar isso aqui e fazer uma linda regra de 3. Como eu falei, quando tem porcentagem, a gente não precisa aqui colocar quando a gente está fazendo a regra de 3, tudo bem? Vamos multiplicar aqui cruzado. Vamos ficar com 100x é igual a 120 mais 6x. Lembrando, pessoal, tem que multiplicar todo o termo quando tem uma soma ou subtração. Todo o termo. Pronto, vamos isolar aqui o x, né? Vamos ficar aqui 100x menos 6x igual a 120. Vamos ter que 94x é igual a 120 e apenas descobrir aqui o valor da quantidade de litros, né? Só dividir 120 por 94. Então, vamos fazer aqui, essa é uma divisão chatinha, mais importante de fazer. Aqui vai ser por uma vez, né? Se for por duas, já vai passar aí dos 180. Então, vai ser 1, vai dar aqui 94. Vamos lá, subtrair no infantil. 0 menos 4 não dá, porque 0 é menor. Então, a gente pede emprestado ao nosso parceiro, 2. Pronto, tem um 10 menos 4, que vai ficar 6. Aqui, ele ficou 1. 1 não dá para tirar de 9. Ah, vamos pedir emprestado ao nosso outro amigo. Ficou 11, fortaleceu. 11 menos 9, né? Vai ficar aqui 2. Show. Então, aqui não dá para dividir 26 de 94. Adiciona o 0. Chama a vírgula, pai. Pronto. Aqui, se a gente for por 3, vai dar 270. Então, já passa. Então, tem que ser por 2, que vai dar 188. Cuida. Ó, se a gente olhar as respostas, já podemos eliminar aqui, ó. Opa. Podemos eliminar aqui 3, né? Então, a gente precisa realmente do terceiro carinha para saber quem é, né? Se vai ser realmente o 8 ou o 0. Então, aqui, claro que não vai ser o 0, porque essa divisão aí, essa subtração, na verdade, não vai dar 0, né? Isso aqui vai pedir um cara emprestado, vai ficar 2. Aqui, 5. 5 para 8 não dá, né? Então, a gente pede emprestado aqui. Vai ficar 15 menos 8, que vai ficar 7. Vamos ter que adicionar um 0. Então, esse resultado já sabe que não vai dar 0, né? Vai ter que ser 8, como a gente vê aqui. Porque o número é bem grande. Opa. O número é bem grande, então a resposta alternativa só pode ser 1 litro e 28. 1,28 litros, né? Show, pessoal. Essa questão aqui, ó, é bem... Eu até gostei. Dá uma ideia aí bem legal. Vocês têm que conseguir aplicar isso aí para a próxima prova. Vamos lá agora para essa questão aqui, ó. Isso é uma questão de média. Então, vamos aqui para a questão 25. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá para... Dá para enxergar, pronto. A OMS, na verdade, registra 219 milhões de casos de malária no mundo em 2018. Certo. Aí ele fala aqui, ó. A organização alertou para o aumento de incidência da doença, principalmente em países africanos. Em documento publicado no Brasil, aí vamos lá. No Brasil, a OMS estima que houve cerca de 218 casos em 2017. 84% a mais do que em 2016. Aí aqui ele vai nos dar o gráfico, né? Realmente, o que ele vai pedir? No período considerado, a quantidade de anos em que o número de casos de malária foi acima da média, a média dos casos foi... Então, aqui a gente vai ter que pegar todos os anos, todos os registros, fazer uma média deles e ver qual é que passou da média, qual estava acima da média. Então, no caso, a média daqui vai ser a média. É a soma de todos os termos aí, dividido pela quantidade de cada um deles aparece, né?
No caso, vai ser, ó, 2.000, ó, 239 mais 229 mais 226, não vai ter espaço, vou botar aqui embaixo, mais 221, mais 217, mais 214. Pessoal, não tá tendo espaço aqui, viu? Mais 219. Pessoal, é grande, viu? A gente vai ter que apenas somar todo mundo aqui. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Pronto, deu para ver aí. Vamos ter que somar todo mundo e dividir pela quantidade de anos que a gente está analisando. Então, foram quantos anos que a gente está analisando aí? Ó? Foi 1, foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Então, vamos ter que pegar essa soma aí e vamos dividir por 8, né? Então, vamos aqui, eu vou pegar minha humilde calculadora para colocarmos todos esses valores, 214 mais 219, vai dar aqui um total, a média, né, no caso aqui de cima, vai dar um total de 1.782 sobre 8. Pronto, basta agora fazer essa divisão e ver quem está acima da média e quem está abaixo da média. Então, vamos lá, dividindo isso aqui por 8, vamos dividir, né? 182 dividido por 8. Vocês percebem aí que essa prova da Unifor, da Unicristas, ela tem questões relativamente fáceis, mas trabalhosas de se fazer. Então, vamos aqui, pelos dois primeiros números, no caso, 17. Vamos 2 aqui, que vai dar 16, desce 1, desce 8. 18 para 8, vamos continuar com 16. Então, diminui aqui, desce 2, vamos descer o outro carinha aqui, né? Então, aqui por 3 não dá aqui, daria 24. Então, tem que ser por 2 de novo, né? Dá 16. Então, aqui vai ficar, ó, pede um emprestado, que fica 0, 12, menos 6. 6 também, opa. Então, aqui seria 222 a média, tá certo? A gente não precisa fazer quem está depois da vírgula, porque nenhum deles aí vai ter vírgula. Então, é só olhar os dados em quem está superior a 222. Bem simples. Quem é que está aqui, desses resultados, está acima de 222? Esse e esse. Então, temos apenas 3 anos acima da média. Show! Então, bem legal essas aí. Vamos lá para a questão 26. A questão 26, ela vai ser mais baseada em análise de gráficos e criação e parábolas também, certo? Aí vai ter funções de segundo grau. Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Ele está falando, um comerciante sabendo que quando o aumento de preço de determinado produto, há um aumento de preço, né? A quantidade de venda desse produto diminui. Resolve alterar o preço do produto e anotar a quantidade de vendas, em seguida construir um gráfico em relacionar o preço sobre a unidade de produto. E quantidade vendida, né, desse produto foi feito e ele obteve o seguinte gráfico. Então, aqui ele fez o gráfico e obteve o gráfico, né? Depois de análise de diversos valores, o preço que o comerciante deve adotar para que o valor da receita obtida com a venda seja a venda máxima, carro-chefe aí. Então, qual é o preço que ele deve anotar para que ele consiga vender bastante e tenha um bom lucro? Então, realmente é o que ele quer aí. Então, vamos lá. Primeiro, ele vai nos dar esse gráfico, né? É muito importante que quando ele nos dá o gráfico, a gente calcule a função desse gráfico. Então, ele deu aí 2 pontos importantes. No x é 10, o meu y vai ser 30. Quando o meu x for 12, o meu y vai ser 20. A gente já sabe que vai ser uma função afim decrescente. Porque, ó, o nosso gráfico está aqui, ó, descendo, então o nosso a vai ser negativo.
Como é que a gente calcula o A? Lembrando, vamos lá. Na função afim, o nosso A é calculado por ΔY sobre ΔX. Ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos lá. O meu y2 vai ser 20. O meu x2 vai ser 12. Então, 20 menos, tanana, menos aqui embaixo também. O meu y1 vai ser 30. O meu x1 vai ser 10. Vamos ficar aqui com 30 menos 20 menos 10 sobre 12 menos 10. Opa, 12 menos 10 dá 2, igual a 5. Então, eu sei que o meu... menos 5, né? Então, eu sei que o meu A vai ser aqui menos 5. Lembrando que a função é assim, né? A função afim ax mais b. Vamos saber agora quem é o b, se a gente já sabe quem é o a. Como é que a gente faz isso? Analisando os outros pontos. Vamos escolher um ponto aqui. Vamos pegar esse ponto que já está circulado. Quando o meu y for 30, o meu x é 10. Então, eu substituo. Quando o meu y é 30, a gente sabe que o a é menos 5, né? Vezes o meu x vai ser 10. Mais b. Assim, a gente pode encontrar quem é o b. Vamos, então, pegar isso aqui. Vai dar 50 menos 50. Esse 50 está negativo, passa para o outro lado positivo, assim, isolando b. Vai ficar 30 mais 50 igual a 80. Então, a nossa função vai ser y é igual a menos 5x mais 80. Certo. Essa aqui é a função que o rapaz encontrou aí. Tem o nome dele? Não tem. O comerciante. O que a gente vai fazer com isso? Quem é o y aí quando a gente está olhando para o gráfico? O y é o número de vendas, tá certo? Então, a gente pode botar aqui o y é o número de vendas. E o x vai ser o preço do produto, né? Coloquei assim só para irmos entendendo mais um pouco da questão. Certo? Então, temos aqui a função de número de produtos e o preço do produto, com relação ao preço do produto. Ele quer aqui que a minha receita seja máxima, né? Como é que a gente calcula a receita? A receita não vai ser o número de peças que você vendeu vezes o preço do produto, de cada produto? Então, vai ser o número de peças vezes o preço do produto, que é o P, não é que a gente chamou aqui? E como é que a gente calcula o número de peças? Olha, a gente já viu aqui, ó. O número de peças é calculado por menos 5, o preço do preço, o preço do preço é o P do preço, mais 80. Então, a gente pode substituir aqui ó, o N, né? Opa. Podemos substituir aqui o N. Vamos ter menos 5P mais 80. Tudo isso vezes o preço. Isso aqui é o quê? É a nossa receita. Que no caso seria o y da nossa função, né? Então, no caso, a nossa receita é p ao quadrado mais 80p. É igual aqui a receita. Pessoal, olha aqui. Isso aqui é uma função de segundo grau. Então, a resposta disso aí vai ser uma parábola. Nosso gráfico aqui vai ser uma parábola. Lembrando que o y aqui, que é a receita, ele vai ficar aqui, receita. Receita. Vou botar só isso aqui, REC. E aqui embaixo vai ser o que a gente está analisando aí? Vai ser o P, né? O preço do produto. Então, aqui vai ser P. Como a nossa concavidade está para baixo, porque o nosso A é negativo, então a gente vai calcular aqui o máximo do nosso gráfico. Como é que a gente calcula o máximo do nosso gráfico? Pelo x do vértice e o y do vértice. Quem é que a gente quer saber? A gente quer saber o preço do produto ou a gente quer saber a receita máxima? A gente quer saber o preço do produto, né? No caso, x do vértice. Então, a gente só precisa fazer a fórmula aqui do nosso x do vértice. Qual a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Pronto, fazendo isso aí, matou. Quem é o a daqui? O nosso a é o menos 5. E o nosso b é quem acompanha o p apenas, né? Então, é b.
Então, vai ficar o x do vértice é igual a menos 80 sobre 2 vezes menos 5. Vou ficar menos 80 sobre 2 vezes menos 5, menos 10. Menos com menos vai dar mais 80 dividido por 10, 8. Obrigado, Deus. O preço do nosso produto, então, deu aqui 8, pessoal. Gostou aí? Vamos ver agora a nossa, se eu não me engano, essa aqui é a penúltima questão. Então, já está acabando. Essa aqui é uma questão de probabilidade. Na maioria dos concursos, né, dos vestibulares também, sempre tem uma ou duas questões de probabilidade. Vamos lá, então. Aqui ele está falando a chance de sobreviver a um acidente aéreo. Então, coisas que eu e você não queremos que aconteça, né? Mas se acontecer, ele está falando aqui um pouco sobre. Está falando aqui, ó. Além de comover grandes tragédias na aviação, costumam alimentar outro sentimento nas pessoas, o receio de voar. Mas o fato é que morrer é uma catástrofe aérea. Então, é algo bem difícil, né? Até aqui está dizendo, é algo bem raro de acontecer. Atualmente, para cada 1 milhão de aviões que decolam, menos de 2, então 1,6, apresentam problemas no percurso. Revelam dados na Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA. Então, ele está falando aí, ó, essa probabilidade inclui imprevistos de todos os tipos, não apenas de grandes infortúnios. Então, se consideradas somente as situações com mortes, a proporção é ainda menor. Então, cerca de 10 acidentes fatais que ocorrem a cada 40 milhões de aviões. Então, 10 acidentes apenas de 40 milhões de aviões. Caramba, né? Então, ele está falando aqui, ó, a chance de um indivíduo sobreviver a um acidente que ameaça a vida, então, um acidente que, desses 40 milhões, 10 caem, a chance dele sobreviver é de 56%. Ele está falando aqui, o que mais? Vamos lá. Se excluirmos acidentes que todos os passageiros morrem, então, que todo mundo vai morrer, então a média de sobrevivência sobe para 71,1%. Explica a média de explica o professor da Universidade de Greenwich, esse carinha aqui, né, o nosso professor, que é matemático especialista em engenharia de segurança e desenvolvedor de simulações, né? Então, o que realmente a questão quer? Considere duas pessoas em voos distintos tenham-se envolvidos em acidente. Então, daqueles 40 milhões, os caras foram sortudos de estarem em 10 aviões desses, né? Cada um dos dois. Que ameaçam a vida. Então, a probabilidade de que as duas pessoas tenham sobrevivido é mais próxima de... Então, o que eu quero saber? Vamos lá, eu quero a probabilidade total da probabilidade da primeira pessoa sobreviver vezes a probabilidade da segunda pessoa sobreviver. Então, a gente só está considerando a pessoa, não o avião inteiro. Então, se a gente está considerando a probabilidade de uma pessoa sobreviver, vamos pegar apenas os 56%, que é apenas de uma pessoa, não comparando o avião inteiro, lembrando. E você pode se perguntar, Anthony, e aqueles 10 em cada 40 milhões de voos, a gente utiliza? Não. Por quê? Porque a gente já sabe que esses caras já vão estar, porque eles precisam estar, entendeu? A questão ele vai dizer que esses caras já vão estar envolvidos em acidente. Então, essa situação é 100%. Então, vamos lá, baseado na chance de sobrevivência de cada um dos dois, que é 56%. Então, a probabilidade de cada um dos dois sobreviverem, né, vai ser de 56% para o primeiro, vezes 56% para o segundo. Então, basta a gente só multiplicar as duas probabilidades. Então, é 56 sobre 100, vezes 56 sobre 100 aqui. Então, a probabilidade dos dois sobreviverem, basta a gente aqui, ó, multiplicar esses dois carinhas, né?
vai ter, ó, 56 vezes 56. 6 vezes 6, 36. Sobe 3, 30, 33. 5 vezes 6, 30 de novo, né? Sobe 3. 5 vezes 5 vai dar 25. Então, aqui vai ficar 28. Somando todo mundo aqui, vai dar aqui, ó, 1 sobre 1, 31. Ó, vai ter 3.300, ó, 136 sobre 100 mil, né? Isso aqui vai dar, como tem 4 zeros, né? Isso vai dar uma probabilidade de 0, só fazer aqui da maneira certinha, só para vocês verem. Vamos voltar aqui, 4 casas decimais. Então, fica bem aqui. 0,31, ou 31%, né? Resposta aqui é o item A. Então, essa aqui é bem legal. A grande dúvida da maioria das pessoas é saber qual das probabilidades vão usar, se vão ter que usar alguns recursos, como aqueles lá do 10 pessoas, 10 aviões em 40 milhões, mas é apenas multiplicar essas propriedades. Então, é bem fácil. Vamos lá para o nossa última questão de matemática aqui da Unifor. Unicristos. Eu tô viciado em falar da Unifor. Porque nessa próxima semana, na verdade, nesse domingo, já vai ser a prova da Unifor. Então, se você já tá dando aquela última revisada na Unifor, esse vestibular foi muito importante aqui para dar uma leve revisada antes de fazer a Unifor. Vamos lá, então. Questão 28 diz assim: a realidade fala mais alto. Considerações geopolíticas e econômicas sobre o futuro do petróleo. Os movimentos recentes no mercado financeiro globais sinalizam que o preço do barril de petróleo deve ficar elevado por mais tempo. Não adianta espernear e gritar para o céu que o petróleo tem seus dias contados e que será substituído no futuro. Então ele está falando aqui, ó. A grande verdade é que a realidade fala mais alto, principalmente no curto prazo. Então aqui ele está nos dando um gráfico sobre o preço do petróleo. Então aí, ó, o preço do barril do petróleo vai variando, né? A gente viu aqui que até deu uma leve baixada. Então vamos ver o que a questão quer, né? Note que o rally recente é da faixa dos $70 por barril. Ó, $70 até $85, né? O movimento foi fruto do corte de produção em mais de 1 milhão de barris por dia a partir do mês de maio. Então, cadê o mês de maio? Tá aqui, ó. Então, o que ele vai falar aqui, ó? Sim, é bem mais baixo do que $120, como ofertou logo depois do estouro da guerra da Ucrânia, mas ainda é um nível importante. Agora que o preço do petróleo está subindo novamente, após o anúncio do corte da produção, o sentimento pode mudar. Então, aqui, realmente, o que a questão quer? A partir do texto, é possível afirmar aqui. Então, é basicamente uma análise de gráfico. Vamos olhar o gráfico e ver aí o que ele quer, né? Esteve bastante inferior ao valor atual apenas a partir de novembro. Então, vamos olhar aqui em novembro. O valor atual é de 85 dólares, né, o barril. Só a partir de novembro que o barril foi esse preço, a gente pode pensar assim? Só a partir de novembro? Não, a gente vê que antes de novembro, aqui pouco depois de setembro, né, em outubro mais ou menos, o barril teve um valor bem abaixo. Então, esse aqui está falso. Então, não foi apenas em novembro. Permaneceu abaixo dos $100 em junho. Vamos olhar aqui julho. Julho a gente percebe que dá uma leve variada, né? Ele passa dos $100, ó, quando a gente compara aqui o 100, né? Ó. Ele sobe e desce, sobe e desce. Então, ele vai variando muito em julho. Então, isso aí tá errado também. Então, a média total foi de 85%. Ó, 85% o barril, né? Então, se a gente perceber aqui, ó, 85 está bem aqui, não é? E se a gente for ver, a maior parte do tempo, então, nos 4 trimestres,
o barril permaneceu mais alto do que 85. Então, se a gente fazer essa média, com certeza vai ser bem superior a 85 dólares. Então, essa aqui vai estar falsa. Opa. Vamos lá. Alcançou a marca de 120 no último trimestre analisando. 120 dólares, né? No último trimestre, que no caso foi março. Ultrapassou 120? Nem a pau, né? Então, seria no primeiro, talvez no primeiro trimestre analisado. Mas no último, com certeza não. Então, essa aqui está falso. Com certeza vai ser o nosso item E, mas vamos analisar ele. Atingiu 100 dólares 9 vezes no período considerado. Então, vamos olhar aqui. 100 dólares. Pronto. Então, vamos só olhar para esses pontos, né? Se atingiu 9 vezes esses pontos. Então, aqui, ó, atingiu 1, atingiu 2, atingiu 3, atingiu 4, atingiu 5. Aqui tem que tomar cuidado, ó, porque, ó, se a gente perceber, ele vai subir e descer. Então, atingiu 5, 6, 7, né? E aqui do mesmo jeito, ó, ele subiu aqui, atingiu uma vez e desceu. Então, atingiu 2 vezes. Então, se a gente for somar, né? Lá era 7 mais 2 aqui, deu 9. Então, atingiu 9 vezes. Show! E essa aqui era a nossa última questão para finalizar a parte de matemática da Unicristos, tá certo? 2024. Então, eu sou o professor Anthony, eu espero que vocês tenham gostado. Vou logo mais trazer a parte de física e química para vocês. Esse vídeo foi bastante trabalhoso. Eu espero que vocês deixem um like aí para fortalecer, né, pessoal? E também se inscreva aí para nos deixar cada vez mais fortes e empenhados aqui para trazer um bom ensino para vocês. Valeu, pessoal!